As pessoas me perguntam muito sobre como fazer viagem astral. Então eu resolvi fazer esse vídeo para dar algumas dicas, né, de como fazer uma viagem astral bem legal. A primeira coisa que você tem que imaginar é que a viagem astral ela é uma coisa que não tem como você comprovar, entendeu? Muita gente confunde viagem astral com sonho, mas não é um sonho. O sonho você não tem como mudar, e a viagem astral você pode mudar. Você pode olhar para a direita, para a esquerda, você pode trocar de roupa, você pode tirar a roupa, você pode nadar, pular, entendeu? É uma versão uma versão que você pode trabalhar, né? E no começo eu tinha o sonho, né? Aí quando eu comecei a perceber que eu podia modificar a realidade dentro da viagem astral, eu comecei a perceber que era a viagem astral. Porque no começo eu não percebia, por exemplo, eu tinha sonhos que eu tipo andava pelado pela rua e as pessoas falavam assim, nossa, um cara pelado ali, tá andando pelado. Eu fiquei assim, mas eu não entendia por que acontecia isso, né? Eu tomava isso como uma coisa normal. Até que um dia eu estava numa dessas viagens, uma mulher me disse: eu sei que você não gosta de andar pelado, então o que você tem que fazer? Coloque a roupa. Aí quando eu olhei para baixo assim, tinha roupa para mim colocar. Eu só peguei e coloquei a roupa, né? E continuei a viagem astral. Depois disso eu comecei a perceber que toda viagem astral eu podia controlar. Então teve dessas minhas viagens astrais que eu percebi que eu tinha tanto controle que eu podia flutuar, que eu podia voar, eu podia fazer o que eu quisesse, né? Mas eu me deparei com um problema, né? Numa dessas viagens eu estava tipo assim, tendo uma perseguição com um robô. Então um robô estava me perseguindo e eu não sabia como. Eu sentia que eu era mais rápido que ele, né? Então eu começava a brincar com ele, né? Tipo assim, eu comecei a brincar. Nessa hora que eu comecei a brincar, eu escutei uma voz. Uma mulher me disse: pare, não faça isso. Aí quando eu não entendi por que aquela voz falou aquilo, né? Aí nesse momento eu percebi que aquela voz estava tão imperativo, eu tinha que parar de fazer aquilo que eu estava fazendo, brincando com o robô. Tipo, poderia acontecer alguma coisa comigo, né? Mas como era um sonho, eu achava assim, poxa, eu posso fazer o que eu quiser, e se eu morrer? Só que o que aconteceu? Me tiraram do sonho, né? Dessa realidade. Aí eu não entendi, eu falei assim. Aí eu percebi que tinha alguém que controlava isso. Aí eu comecei a entender a lógica da viagem astral. Essa pessoa que me controlou, que falou assim, não faça isso, não faça aquilo, essa pessoa se chama amparadores. Imagina, são guias espirituais ou dimensionais, seres dimensionais que te ajudam, né, a você ter as viagens astrais, né? Isso acontece com a maioria das pessoas que tem viagem astral, mas muitas não percebem. Mas como no meu caso eu estou em aprendizagem, isso para mim foi como se fosse um tipo de alerta. Se eu quisesse continuar tendo essas viagens, eu deveria mudar o meu modo de ser. Então aí eu comecei a perceber que dentro da viagem astral tem algumas coisas que eu tenho que fazer, como, por exemplo, você não pode
maltratar pessoas, você não pode fazer mal, tudo. Você tem liberdade para fazer isso, esse que é o problema. Você tem liberdade, mas não deve fazer. Isso é um pouco de consciência de cada um, né? Então, o que eu tentei fazer? Eu tentei criar, a partir disso daí, umas certas regras. Então eu não brigava com mais ninguém, eu não provocava mais ninguém, eu vivia aquela realidade. Mesmo que eu tivesse que acontecer de eu morrer na viagem astral, isso não acontece, porque eles te tiram antes disso, sabe? Que às vezes pode ser que aconteça, de repente, a pessoa se sentir muito prejudicada e acabar aquilo afetando a sua vida pessoal. O que acontece? Na viagem astral existe aquele lado que as pessoas não compreendem ainda, que é o lado psicológico. Por exemplo, imagina você morrer toda vez que você vai em uma viagem astral, você vai acabar criando um certo medo da vida, sabe? Você vai criar um certo medo de fazer as coisas. Então o que acontece? As pessoas têm um modo de pensar que acaba atrapalhando. Então, se você souber ter uma consciência e saber que aquilo é uma viagem, que aquilo é um fato que pode acontecer, de você morrer ou mesmo acontecer alguma coisa com você espiritualmente ou dimensionalmente, isso vai afetar a sua vida pessoal. Então, muitas pessoas sofrem com isso, né? Por exemplo, muitas pessoas que são abduzidas durante a noite, durante sonhos ou durante viagem astral, essas pessoas sentem problema e acabam afetando a vida pessoal deles. Eles ficam com medo, acabam entrando em pânico. Tem pessoas que sofrem de pânico de saber que existem alienígenas e que eles sabem disso, porque alguns alienígenas eles interferem em nossa viagem astral. Porque que acontece? Alguns alienígenas eles não são só carne e osso, eles são dimensionais. Então eles podem entrar na sua vida física, como ele pode entrar na sua vida dimensional, no plano astral. Então, às vezes, você acha que pode não ser, que isso pode ser uma pequena historinha, mas na verdade não é. Isso, na verdade, a viagem astral é uma coisa real. Assim, vamos dizer real entre aspas, para não as pessoas não entenderem mal. Mas o que acontece é muito real. Se você chega a ter eu já tive viagens astrais muito apavorosas, assim, vamos dizer, fiquei com medo mesmo, né? Mas como eu sou um cara que eu tenho consciência, muita consciência, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu sei que vai acontecer, eu sei que eu vou morrer, essas coisas todas. Então para mim não afeta esse problema, entendeu? Então por isso para mim as viagens são liberadas. Eu posso fazer muitas viagens do jeito que eu quiser, elas sempre aparecem, sempre acontecem, eu posso ir para qualquer lugar, porque eu tenho consciência disso, entendeu? Então uma dica se você quer ter viagens legais, você tem que ter consciência de suas viagens, não deixar que elas afetem sua vida pessoal. Você tem que tratar ela como se fosse um aprendizado, uma escola. A partir desse tipo de consciência, você vai começar a liberar mais viagens astrais. E as viagens astrais são muito legais. Tem algumas muito bacanas que você vai para outro planeta, você viaja, você conhece pessoas diferentes, você conhece planos espirituais, tudo. Você tem uma viagem total, sabe? Eu já fui até para o inferno. Saber onde era o inferno, umbral, eu já fui no umbral, escolas espirituais, já tive várias viagens em outros planetas, conheci outras civilizações, e todas contando alguma história, alguma coisa muito legal que eu pretendo
falar nos próximos vídeos, né? Para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou passar a dica para vocês, quem quiser fazer viagem astral consciente. Uma das dicas é dormir cedo. Dormir cedo, não comer comida muito pesada antes de dormir. Por exemplo, come uma salada, uma fruta, uma banana, essas coisas, para não dar problema durante a noite. E espera um tempo antes de come bem cedo para você ir descansar mais cedo, entendeu? Então, se você for dormir, o certo é dormir umas 10 horas, mais ou menos, 9 horas, 10 horas. E porque você vai porque geralmente essas viagens astrais, elas podem acontecer durante o dia normal, mas à noite elas são muito mais lúcidas. Você pode ter viagem lúcida durante o dia também, não tem nada a ver. Mas eu falo assim, o horário depende da pessoa. Se a pessoa não tiver nada que fazer, ela pode ter viagem o dia inteiro, entendeu? Pode viajar o dia inteiro. Mas se a pessoa trabalha, ela tem um dia cansativo e tal, né? Então ela tem que descansar mais cedo. Vai descansar mais cedo. Nem todo mundo tem o tempo o dia inteiro para fazer viagem astral. Então eu recomendo às pessoas que trabalham, que tem trabalho, para ter uma viagem astral muito legal, tem que dormir cedo, comer coisa suave antes de dormir, mas assim, bem antes, tipo 1 hora, 2 horas antes, né? E depois vai dormir. O que você tem que fazer? Você pode fazer existe uma oraçãozinha que eu sempre faço, ou se as pessoas quiserem aprender a fazer essa oração, ela é simples. Você vai pedir para o seu amparador, fala assim, meu amparador, me dê uma viagem astral legal, ou bacana, ou alguma coisa assim. Você que faz, entendeu? Você que tem que falar com o seu amparador. Amparador é essa pessoa que vai te dar essa viagem astral. Ela vai te levar a essa viagem astral. Porque na verdade a maior parte das viagens astral vocês são levados. Nunca você vai sozinho. Por que isso? Porque as pessoas têm que entender que cada pessoa é um tipo de ideia. Pois às vezes a pessoa tem capacidade para compreender uma viagem astral, outras não têm capacidade para compreender, pode afetar a vida pessoal dela e ela não poder fazer a viagem astral de forma adequada. Então o que eu recomendo? Eu recomendo a pedir para o seu amparador uma viagem astral bem legal, para você, quando você quiser ter essa viagem. Nem sempre é possível. Eu falo assim, os melhores dias para ter viagem astral é durante lua cheia. Lua cheia é assim muito fácil de ter. Então quando você souber que tem lua cheia, pode se preparar. Se prepara que é dia, pode ter uma viagem astral bem legal. Pode ser uma viagem astral também muito complicada, entendeu? Então depende. Por isso que eu falo para você tem que compreender a viagem, né? Achar como essa viagem pode ajudar você, entendeu? Na verdade eu levo a viagem como se fosse uma brincadeira. Eu não tô nem aí se vou cair num abismo cheio de jacaré, eu não tô nem aí. Isso para mim não quer dizer nada, entendeu? Mas isso que você tem que ter na mente, sabe? E essas viagens astrais, elas não são sonhos bobos, sabe? Elas não são tipo sonho. Tem muita gente que acha que é sonho, mas não são. São modos de você compreender a sua vida espiritual. Na verdade, quando você dorme, que você entra nessa fase, a gente chama essa fase de fase teta, que é quando você está completamente descansado, o corpo está completamente descansado e você começa a meditar. Na verdade, você não está sonhando, você está meditando, você está em uma fase, a fase teta, que é a fase durante a noite,
que logo depois do primeiro sono, que é o sono cansado, que é aquele que você está descansando, você passou dessa fase, vai entrar na fase teta. Quando entrou na fase teta, essa fase é a fase que o seu corpo está completamente descansado, você está em fase de meditação transcendental. É como se você estivesse em meditação. Você não está dormindo, o seu corpo está em meditação. Essa que é a diferença. Porque às vezes a pessoa pensa que é sonho, entendeu? O sonho é sonho, porque você está cansado lá e você fica sonhando. E não tem a ver com meditação. Então, na verdade, as pessoas se enganam e acham que estão dormindo. Na verdade, não estão dormindo, eles estão em meditação. Essa meditação faz com que você tenha a viagem astral. Essa viagem astral é a saída do corpo. Então muitas pessoas saem do corpo nesse horário, entendeu? Quando você sair do corpo, é igual uma projeção astral, é a mesma coisa. Você praticamente sai para algum lugar. Existem vários modos de você, por exemplo, a viagem astral, ela pode ser tanto uma projeção astral, como ela pode ser um estado meditativo. Então você pode usar, pode acontecer no meio da sua, você está na cama deitado, né? E quando você pensa, você já quando você começa a entrar na fase teta, o seu corpo está em meditação, É como se você estivesse fazendo um yoga, alguma coisa assim. E nesse movimento, nessa posição que você vai estar, o seu corpo acaba entrando nessa fase, que é a passagem a saída do espírito, né? O espírito sai do corpo e aí você vai poder ter essas viagens, né? Tanto ela é muito rápida. Eu já tive a oportunidade de sem assim não entrar na viagem assim, porque muitas pessoas entram na viagem a partir de um certo tempo. Eu já tive a oportunidade de começar a viagem desde o começo, desde a primeira hora até a saída. Então foi assim, eu estava deitado, dormindo, quando eu dei por mim, eu vi uma imagem